Olá! Este é o canal Guerra de Mundos. Neste vídeo, a quem atende a destruição da família? Por acaso você já viu algum globalista fazer cirurgia de mudança de sexo? Não, você não viu e não verá tal coisa. Imoralidade sempre foi a maior marca das classes servis. Já a classe dominante é marcada por grandes laços familiares. Família é a definição última de nobreza. Ninguém se torna nobre por si só, mas termina de construir um edifício que foi iniciado pelos seus antepassados. Se você fosse o ditador do mundo, por qual motivo deixaria outros indivíduos construírem bens que levam mais de uma geração para serem conquistados e são escassos? Sim, os globalistas têm horror à herança de outros que não sejam eles mesmos, por isso tentam destruir a família, sem herança. Não se trata de moral, mas sim de poder. Pense nas multidões que pulam na parada gay. Quem são eles, de onde vieram e para onde vão? São apenas criaturas sedentas por prazeres e corrupções carnais. Tais indivíduos não se importam com nada além de sensações frívolas e momentâneas, são incapazes de fazerem planos. Trocam uma vida familiar para dançarem bêbados músicas de Anitta, não constroem nada, apenas gastam dinheiro como se não houvesse amanhã. Essas pessoas são escravos, trabalham para sua própria luxúria, consomem e fornicam e no fim caem mortos sem construir um legado. São átomos soltos ao vento, sem poder, sem base e sem noção de nada. Gritam aos quatro cantos que o cristianismo e as igrejas são ignorantes, mas são eles que tratam animais como gente, e são incapazes de ler um livro de filosofia, por isso são enganados por coaches picaretas. Não comem carne, mas adoram um aborto. Criticam a moral sexual das religiões, mas vão a terapeutas tratar diversos problemas de cunho sexual. Se tal geração fosse tão bem resolvida, por qual motivo os consultórios de psicólogos e psiquiatras estariam cheios? Certamente esse quadro descreve o servo perfeito de famílias dinásticas globalistas. Eles não querem que seus filhos construam coisas, não, eles desejam que a cada geração tudo se reinicie. Assim os servos nunca chegarão aos pés de suas posses ou poderes. Mas os servos, como bons servos, defendem de peito aberto a ideologia dos seus senhores. São como cavalos, são montados e surrados em troca de feno. E esse feno é a razão última da sua existência. São como animais, desprovidos de qualquer pretensão espiritual. Não fazem o que é certo, mas sim o que julgam que lhes trará mais prazer. Não acredita que isso é feito propositadamente pelas elites globais? Apenas siga o dinheiro, veja os grupos que pregam abertamente o fim da família, eles são financiados por grandes capitalistas que não por ironia, mas, sem intenção, sempre são herdeiros. Os globalistas não acreditam de boa fé nessa ideologia, eles acreditam no potencial de ela manter seus impérios. Não só pela ausência de potencial de acumulação de capital, mas também porque o império deles é em parte construído sobre o consumo e endividamento. Pense, pessoas sem filhos ou no máximo com poucos filhos tendem a se endividar mais. Como os globalistas controlam o sistema financeiro, isso é vantajoso para eles. O grande banqueiro não quer que você crie e eduque seus filhos deixando algo para eles, ele quer que você trabalhe 10 horas por dia para comprar o carro do ano. Veja que os homossexuais sempre são os maiores consumidores de qualquer mercado de luxo. Veja como eles tentam enfiar na cabeça de todos para ter filhos mais tarde, para primeiro realizar conquistas financeiras. No fim, muitas vezes nem dá tempo dessas pessoas terem filhos, especialmente no caso das mulheres. Maternidade tardia, divórcio, homossexualismo, imoralidade sexual. Todas essas coisas são vícios, trazem a ilusão de felicidade para seus praticantes, mas no fim acabam por gerar pessoas traumatizadas e fracas. Pessoas fracas não têm poder de reação. Tudo isso é materialismo e todo indivíduo materialista tem a alma fraturada, por isso vemos tanto mimimi na internet. São pessoas fracas e hipersensíveis e vivem numa adolescência eterna. Se acham donos da razão, mas como acreditam em coisas erradas percebem que isso não tem lógica, logo como não tem lógica e eles têm razão, acabam por achar que a própria realidade é ilógica, e por isso odeiam a vida e os homens. Essa é a definição última de um relativismo prático.
Poderia falar horas sobre os aspectos e ramificações desses fenômenos, mas vou me ater em dizer que tais fatos não são fruto da história imprevisível e aleatória, mas sim são obras de engenheiros sociais. Toda a destruição da família pode ser resumida nos seguintes termos: pessoas que geram dinheiro aos poderosos e sem capacidade de se levantar contra esse sistema. Como as classes plebeias do passado eles vivem apenas o hoje, não têm noção de um impacto histórico. Tais características ajudam na manutenção das mesmas classes dominantes. É isso que faz os globalistas serem quem são. Na verdade, toda nobreza sempre usou mais ou menos esses artifícios, porém, com a maior fragmentação da família e instituições sociais, vemos o poder desse bando aumentando a cada dia. Veja que os ricos de hoje são ainda mais ricos que os ricos do passado. Existe um processo de acumulação cada vez maior de capital, e isso coincide com os movimentos de destruição familiar. Na verdade, usar a palavra coincide serve apenas como doação de princípio, porque se nós conseguimos perceber esses estratagemas, não seria estranho que pessoas mais bem informadas e com mais recursos não tenham planejado e feito isso com base na intenção de obter esse resultado. As pautas de esquerda, que ao mesmo tempo são contra a acumulação de capital e a favor de uma lassidão moral, são a tão falada tesoura. No fim, não existe ideologia utópica. O pobre, tão falado pelos socialistas, vai continuar sendo pobre enquanto a cada geração o indivíduo só pensar em iPhone e sexo. A ascensão de pessoas de classe social mais baixa só é feita com o acúmulo do trabalho de muitas gerações. Do contrário, a pobreza se perpetua. E se perpetuando a pobreza, aumenta o clamor por socialismo que destrói a família. Uma coisa reforça a outra. Se você quer conhecer as intenções dos globalistas, saiba que nada tem uma face só, tudo funciona de maneira dúbia e reflexiva. Mas, lembre-se, as coisas podem ter muitos rostos, mas a alma é a mesma, os beneficiados são os mesmos que tratamos no texto passado. A destruição da família é apenas a face mais revoltante de um processo de manutenção de poder. Certamente é o mais indignante, mas está longe de ser o único. Contudo, o que você precisa ter em mente é que as intenções são sempre diferentes dos discursos. Eles não são contra a família, eles são contra você ter família. A deles está muito bem, obrigado. Como eu disse no começo do texto, esses caras nunca vão trazer para dentro de casa o que incentivam despejando dinheiro. Você nunca verá um indivíduo de 50 sexos na reunião dos Bilderberg. Texto escrito por Nicolas Hipólito. Obrigado por assistir. Fique com Deus.